Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai assistir o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos trazer aqui com o tema Guerra Espiritual. O primeiro vídeo é o testemunho do irmão David, onde ele conta como ele lidou com uma guerra espiritual dentro da sua casa quando a sua esposa enfrentou uma possessão. Sabe, Jesus, quando esteve nesta terra, ele nos deixou uma missão: a de pregar o Evangelho, a de ajudar os necessitados e curar os enfermos, mas também a missão de expulsar demônios. Será que eu e você estamos prontos para expulsar demônios? Será que a gente sabe lidar com isso? Na série de palestras seguintes, o David vai explicar o que é uma guerra espiritual, como identificar se você está no meio de uma guerra espiritual e quais as armas, como combater essa guerra. Eu convido você a estar conectado conosco e também a convidar outras pessoas para vir assistir este vídeo e os demais. Vamos lá? Nesta noite vamos aprofundar um tema muito relevante, a guerra espiritual. Para iniciar, nesta noite eu irei compartilhar convosco uma pequena parte do meu testemunho. Vou compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu no ano de 2019. Quando minha esposa e eu passamos por um período verdadeiramente difícil, o tema da guerra espiritual se tornou algo muito importante para mim, e foi dessa forma que comecei a me envolver em tudo isso. Mas antes de começarmos, peço que, por favor, inclinem suas cabeças comigo para que oremos juntos. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela sua bênção hoje. Quero te agradecer pela tua proteção e cuidado em cada uma de nossas vidas. Senhor, não compreendemos o quanto devemos nossas vidas a ti. Não entendemos a guerra que está sendo travada por cada um de nós, por cada uma de nossas famílias, e que o diabo não gostaria de nada mais do que nos destruir, nos matar, acabar com nossas vidas. E então, Senhor, ao adentrarmos neste tópico de tamanha importância, que, por vezes, nós, como adventistas e a Igreja, temos esquecido, eu rogo, Pai, que, por favor, nos proteja. Peço que teus anjos cerquem este lugar, que envies legiões para subjugar o inimigo e nos proteja. Peço que teu Espírito Santo nos encha e que convenças nossos corações de qualquer pecado não confessado. Por favor, Pai, ajuda-nos a confessar nossos pecados. Agradeço que, se assim o fizermos, perdoarás nossos pecados, nos purificando e cobrindo com o sangue de Jesus. Senhor, entregamos nosso tempo a Ti. Submeto meu coração e boca às Tuas mãos. Sê meu porta-voz, Pai, esconde-me atrás da cruz. E eu oro para que fales individualmente conosco nesta noite e que nos dês uma mensagem pessoal do Teu trono da graça. Abra nossos olhos, abra nossos ouvidos. Ajuda-nos a conseguir ver as coisas que Tu queres que sejamos capazes de aprender. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que são novos esta semana, gostaria de me apresentar. Meu nome é David Eng e sou da Malásia. Então isso provavelmente é mais de 24 horas de voo para chegar aqui. Eu tenho vivido na Malásia há uns 20 anos, mas antes disso eu realmente nasci na Austrália. Na verdade, nasci na Austrália, mas moro na Malásia. Minha esposa é da Malásia, é malaia e está lá. Hoje, o que vamos ver, vou contar um pouco do meu testemunho, como me envolvi ou me conectei com o aprendizado sobre a guerra espiritual. E então, vamos falar sobre como os demônios atacam. Certo? Como demônios nos atacam e como saber se sou assediado, oprimido ou possesso. Como eu sei se outra pessoa na minha família está sofrendo assédio, opressão ou possessão? Quais são alguns dos sinais disso? E daremos uma olhada em todos esses tópicos no dia de hoje.
E amanhã ou na próxima sessão podemos ver pecados geracionais e da carne. Então, são as portas que demônios usam para acesso às nossas vidas. E assim vamos entender um pouco mais sobre cada uma dessas portas que se abrem. Então, esta é a minha família. Esta foto foi tirada em 2018. Minha filha tinha aproximadamente 6 anos de idade e meu filho tinha acabado de completar 1 ano. Então vou contar um pouco da minha história. Não contarei meu testemunho pessoal, mas tudo começa em 2017. Naquele ano, meu filho nasceu e foi um milagre para nós. Nós tínhamos tentado várias vezes para que minha esposa engravidasse de novo. Minha filha, ela nasceu em 2011 por meio de FIV. Tentamos algumas vezes e desistimos por volta de 2015, 2016. E minha filha começou a querer muito um irmão. E ela começou a orar por um irmão. Não vou contar a história inteira, mas pela graça divina, Deus operou um milagre e meu filho nasceu. Em 2017, em 20 de março, meu filho nasceu. A mãe da minha esposa, ela veio para nos ajudar e cuidar dela por um período de 1 mês. E durante aquele mês, minha sogra presenteou minha esposa com 1/3. Minha esposa é católica, ou melhor, vem de uma família católica. No entanto, ela já era adventista naquela época. Mas a família e a família estendida são católicos fervorosos. Aí minha sogra chega. Ela está cuidando da minha esposa e lhe dá uma pulseira de terço. E ela diz: uma vez católico, sempre católico. Leve isto, irá protegê-la, é abençoado. Especialmente abençoadas no Vaticano. Minha esposa pegou as contas, jogou na gaveta e nem pensou mais nisso. Então, nos próximos 2 anos, ela lentamente foi se deteriorando, caindo em um estado de depressão. E ela, minha esposa, é uma pessoa bastante extrovertida. Ela é completamente o oposto de mim. Eu sou muito tedioso e sisudo. Minha esposa é muito vivaz, a alma da festa, digamos assim, em nossa família, a única que sempre vai pregar as peças e fazer as brincadeiras. Mas ao longo de 2 anos, ela simplesmente perde todo o desejo, sabe, o desejo de se divertir, de ter um propósito, e ela começa a questionar o propósito da vida dela. Ela sente que ter filhos, ter uma família e frequentar a igreja realmente acorrentaram a vida dela. Ela vinha da cena de festa antes. Ela ainda tinha muitos amigos que estavam, sabe, nesse mundo. Então ela começa a realmente desejar um tipo de vida diferente. E nesse processo, ela se deteriora muito, como eu disse. Outra coisa que eu gostaria que soubessem é que minha esposa é meio chinesa e meio indígena. Indígena de um dos estados da Malásia, chamado Sabah. E os povos indígenas daquele estado, eles são das tribos caçadoras de cabeças. Então, os ancestrais dela costumavam, sabe, em batalha, se você perdesse, eles cortavam sua cabeça e a penduravam do lado de fora de casa como um troféu. Eles não fazem mais isso. Nas famílias, a maioria delas, e lidamos com muitos jovens de Sabah e Sarawak. Eles são os estados cristãos da Malásia. A península da Malásia é, na verdade, muçulmana e de domínio muçulmano. Nos 2 estados de onde minha esposa é, são predominantemente cristãos. Muitos jovens vêm de lá, e a maioria das crianças que vêm para nós, em suas árvores genealógicas, eles terão um curandeiro. A avó da minha esposa era bruxa. Eles posteriormente se converteram ao catolicismo, mas, como vocês sabem, ela era a bruxa da família. Ao crescer, via sua avó a fazer amuletos e maldições, feitiços e coisas do gênero, sendo paga para lançar feitiços ou maldições sobre as pessoas. Todos achavam que era divertido e engraçado e não pensavam muito nisso. Conforme ela crescia,
ela, todas as meninas da família, sabe? Todas as primas dela, as mulheres, todas elas viam fantasmas ou demônios. Então era algo bem normal para elas. Enquanto andavam por aí, elas viam coisas a mais que as pessoas normalmente não viam. Mas eles não se comunicavam de volta com ela. Então ela os via, fazia parte da vida dela e ela nem pensava muito nisso. Em 2019, enquanto ela percebia ou suspeitava que estava com depressão, um dia ela estava subindo no elevador com as crianças. Eu não estava por perto, estava no trabalho. E ela começa a falar com alguém no elevador enquanto sobe. Ao sair do elevador, minha filha pergunta: Mãe, com quem você está falando? Eu não vi ninguém no elevador, e ela percebe que as coisas que ela costumava ver agora estão começando a falar com ela. E então ela começa a ficar preocupada. 1 ou 2 meses depois, em férias com a família, ela se virou para mim e disse: David, acho que estou com depressão. Acho que há algo de errado comigo. Estou tendo um colapso. Então, ela foi ver um psiquiatra, como normalmente se faz aqui, provável na América. Ela procurou um psiquiatra que a diagnosticou com depressão psicótica grave. O que significa que ela está tão deprimida que consegue ver e ouvir coisas. Então ela começa a tomar essa medicação pesada. Ela está tomando antidepressivos, Xanax, pílulas para dormir e está praticamente um zumbi, totalmente aérea. Mais ou menos uns 2 meses se passaram. Estamos no meio do ano e ela decide se abrir comigo dizendo: David, fui ao psiquiatra. Fui diagnosticada com depressão psicótica grave. Eu vejo e ouço coisas, mas não sei o que fazer com isso. Sabe, é a primeira vez na minha vida que lido com doença mental, e definitivamente neste nível. Então estou tentando processar tudo isso. Estou tentando pensar sobre isso. E ela continua a piorar. Estamos em agosto de 2019 e há uma conferência jovem que ajudei a organizar. Então minha família inteira, incluindo parentes, voa até a Malásia. Meus pais, a família da minha irmã, a família do meu irmão está lá na Malásia comigo. Eles voam para cá e temos a conferência de jovens. A conferência fica bem no centro, então conseguimos um hotel para podermos estar lá por toda a conferência, mas minha esposa fica no quarto o tempo todo. Ela fecha as cortinas e desliga as luzes, e ela permanece na escuridão por toda a duração daquela conferência. Eu consegui convencê-la a participar da conferência uma vez. E ela entra, senta-se, fica lá durante o louvor, ouve algumas músicas e então se levanta e sai correndo. Depois ela me contou que só ouvia um chiado infernal enquanto a música tocava e não aguentou. Então, teve que correr de volta ao quarto. Após a conferência, fomos para casa. Havíamos planejado um feriado em família com meus pais, irmã e sua família. Minha esposa disse: David, não quero ir. Tenho ansiedade. Eu simplesmente não quero ir. E na minha cabeça penso: não posso deixar minha esposa em casa, ainda mais com o que ela está enfrentando. Mas também não quero ficar em casa, pois minha família está aqui e planejamos isso há meses. Então estou tentando convencê-la a vir junto para o feriado em família. E a discussão aumentou e ela simplesmente irrompeu no quarto furiosa. Eu entro e tento falar com ela, mas só piora. De repente, ela olha para o teto e diz: David, eles vêm me pegar. Eles estão vindo me pegar. Ela morde o antebraço com muita força. Eu pego no braço dela, puxo-o para o lado e ela me afasta. E então ela corre para a janela. E no nosso quarto temos janelas que vão do chão ao teto. Ela corre para as janelas, as cortinas estão fechadas. Já é noite, ela bate na janela e cai no chão. Eu a pego e a levo para a cama. Aí peço à minha filha, de 7 anos na época, para chamar minha mãe. Minha mãe, que estava em outro quarto no fim do corredor,
Entra e começamos a orar pela minha esposa. Enquanto orávamos, ela ria de forma estranha, sobrenatural. E nós continuamos a orar até que ela se acalme. Após se acalmar, minha mãe volta ao quarto e ponho as crianças para dormir. Eu volto para o quarto, está tudo escuro, sento na beirada da cama e ela está do outro lado, deitada. Então ela me diz: David, por favor, feche a janela. Eu disse: a janela não está aberta, nunca a abrimos. E ela disse: eles me disseram que a janela está aberta, então vou até a janela, abro as cortinas e a janela está escancarada. E eu estico meu braço todo para fora, assim, e puxo a janela para fechar, e eu a fecho. Hoje, creio que os demônios a estavam controlando e desejavam que ela saltasse daquela janela. Mas um anjo do Senhor se pôs entre ela e a janela, e ela ricocheteou naquela janela. Contudo, aquilo me abalou. Comecei a refletir. Isso não faz sentido. Talvez ela tenha batido tão forte que a janela abriu com um impacto. Então pensava, o que está acontecendo, certo? Isso não faz sentido. Então, no dia seguinte, fomos para o feriado em família. Ela veio, mas ficou no quarto o tempo todo. Voltamos das férias em família. Meus pais, minha irmã e a família deles voltam para a Austrália. Uma semana depois, voltando do trabalho, minha irmã ligou. David, você está com a Beverly? Eu disse, não. Ela falou, é bom encostar o carro. Tenho algo para te dizer. Eu encosto e minha irmã diz, tivemos uma reunião do conselho da igreja este fim de semana e eu estava falando com um dos membros sobre o que estava acontecendo, o quão estranho era, e ela me disse que a Beverly não tem depressão. Soa mais como assédio demoníaco ou possessão. O pai dela morreu repentinamente quando ela era jovem. Ela não conseguia aceitar aquilo e por isso estava em luto, raiva e ódio. E uma noite ela acorda, ela ouve seu pai chorando alto. Você sabe, ela anda pela casa procurando por ele. E então, de repente, alguns demônios trazem o pai dela até ela. Os demônios perguntam, quer falar com seu pai? Ela diz, sim. Assim, noite após noite, os demônios trazem o pai dela e então pedem algo em troca. Eles a pedem para se tornar uma vidente, uma astróloga, uma leitora de cartas de tarô, tudo isso. E eles começam a dizer a ela o que vai acontecer. Então ela pode prever o futuro. Eles dizem a ela, agora que te demos todas essas coisas, precisamos que sacrifiques a sua família. Queremos que você mate a sua família. Ela se recusa e então foge e os ignora. E por muitos anos ela os vê, mas simplesmente os ignora, como no filme Uma Mente Brilhante. Ela ignora esses demônios. E por fim, ela entra para a Igreja Adventista. E aqui está ela, em 2019, falando com minha irmã e contando-lhe sobre sua história. E então ela se oferece para ter uma sessão de aconselhamento com minha esposa. Então minha irmã me liga. Digo, ótimo, parece bom, meio estranho, mas ótimo. Pelo menos alguém pode ajudar minha esposa. Orei sobre isso antes de falar com ela e perguntei se estaria disposta a conversar com essa senhora na Austrália. Graças a Deus, ela aceitou. Assim, elas fazem uma ligação. Elas marcam uma ligação e se conectam. E na primeira vez que essa senhora, Annette, liga, todas as luzes da casa dela começam a piscar incessantemente. Ela então para e diz, sabe de uma coisa? Antes de começarmos, preciso orar. Ela ora e silencia minha esposa. Ela ora até que as luzes parem de piscar. E então, ela continua o aconselhamento com minha esposa, compartilhando seu testemunho. Ela começa a dizer a ela, sabe, que os demônios estão envolvidos, sabe, você precisa, o Senhor irá te proteger, etc. Após 2 sessões, minha esposa parou de falar com ela. E pergunto à minha esposa, o que acontece? Por que não quer falar com Annette? Ela diz, eles, os demônios, me disseram que ela espalha boatos na igreja, conta mentiras à sua família e diz todo tipo de coisas. Não quero falar com ela. E de novo me desesperei. Quem poderá ajudar minha esposa?
Eu começo a entender aos poucos que isto é guerra espiritual, são demônios. Mas naquela época eu pensava, Senhor, como lidar com isto? Pois sou o tipo de pessoa que, se me dissessem haver alguém possuído na sala, eu correria o mais longe possível. Não queria me envolver. Na Malásia, lidamos com isso. Mas sempre achei que fosse o domínio dos pastores. Não é meu domínio, não quero tocar nisso. E então eu ainda me questionava: isto é demoníaco? É guerra espiritual? É fruto da imaginação dela? Ela está inventando coisas? Ela está, sabe, perdendo a cabeça? Tudo isso ficava passando pela minha cabeça o tempo todo. Então eu sigo orando e minha filha ora comigo todas as manhãs por minha esposa. E à medida que avançamos, estamos agora em meados de setembro. Em breve teremos um acampamento da igreja. Enquanto fazemos este acampamento da igreja, ainda não encontramos um orador. Durante uma reunião do conselho da igreja sobre o acampamento, um jovem, estudante de medicina do estilo de vida, se apresentou, dizendo: Eu conheço esse cara. Ele está na Coreia e virá para o acampamento da igreja. Podemos chamá-lo? O conselho da igreja: Ok, parece bom. Quem é este homem? Ele respondeu: Ele trabalha para Neil Nedley. Pode falar sobre depressão. Imediatamente isso me chamou a atenção. Mas todos os outros ficaram tipo: depressão? Isso é um acampamento da igreja. Quem quer ouvir sobre depressão no acampamento? Certo? Mas eu sabia que o Senhor estava agindo. Então, após a reunião, todos disseram: Vamos orar sobre isso. Este não parece o cara certo. Depois, falei com meu irmão, o único que sabia o que estava acontecendo com minha esposa, e pedi: Você pode falar com o resto do conselho da igreja? Eu preciso disso. Ele convence o conselho da igreja a aprovar. Ele voa para cá e fica aqui 3 dias antes do acampamento. E durante esse tempo, ele aconselhou minha esposa e falou com ela sob a perspectiva de remédios naturais. O conselho dele é para ela largar esses remédios muito ruins. E ele ensina a ela que, na verdade, esse remédio não a cura. Este remédio serve para te dessensibilizar e para bloquear seu lobo frontal de conseguir se comunicar com Deus e ouvir a voz deles. E então, ela fica muito feliz. Ela realmente gostou do conselho e então ela decide naquele fim de semana que vai parar de repente com tudo. Se está tomando há anos, soa mal, mas ela só tomava há meses, então não é tão ruim quanto pensa. Mesmo assim, ela está muito feliz. Ela participa do acampamento, para de tomar os remédios e, sabe, ela sai de lá e, pela primeira vez, eu vejo uma mudança em seu comportamento e ela está realmente tentando aproveitar o acampamento. Chegamos ao último dia do acampamento. E era a mensagem da noite. Enquanto todos entravam no salão, assim como vocês acabaram de entrar aqui, ela estava sentada mais ao fundo, nas últimas cadeiras, e começou a desenhar, e eu estava sentado bem ao lado dela. E ao ver o que ela desenha, é algo sombrio. Eu falo com ela e pergunto: Ei, sabe de uma coisa? Querida, o que você está desenhando? E ela me diz: Estou desenhando os demônios que entram nesta sala enquanto esperamos. E o salão estava. Enquanto as pessoas entravam, demônios enchiam a sala e ela os via. Ela começou a entrar em pânico. Então ela me disse: David, preciso do meu remédio, vá buscá-lo. Saí correndo o mais rápido que pude. Meu irmão e minha cunhada estavam lá, orando por ela. Eu entrei e me juntei à oração. Ela toma o remédio e por meia hora fica bem nervosa, em pânico, e continuamos a orar por ela. Após meia hora, ela diz: Eles estão se retirando e indo embora. O que aprendi com isso é que os demônios querem que continuemos tomando esses remédios. Eles queriam que ela acreditasse que essas medicações os manteriam bem afastados, certo? E assim, há uma real estratégia do diabo para que o maior número possível de pessoas tome esses remédios, a fim de destruir nossas mentes e nos impedir de ouvir a voz de Deus. E na Malásia, infelizmente, não sei se é o mesmo no Zeuá, ainda praticam eletroterapia. E então algumas dessas pessoas, você sabe, eles,
Os levarão para lá e eletrocutarão seus cérebros, fazendo-os crer que isso ajudará. De qualquer forma, na mente da minha esposa está reforçado: preciso desses medicamentos. E levaria mais um mês ou mais até que ela estivesse disposta a começar a largá-los lentamente, porque eu tive que conseguir esses remédios naturais, pílulas de óleo de lavanda. Sabe, eu comprei um monte deles dos Estados Unidos. E mandei que os enviassem para cá, e só quando chegaram é que ela esteve disposta a tentar parar. Na semana em que saímos do acampamento, o Dr. Ed, que trabalha com o Dr. Neil Nedley, ele foi embora e me disse antes de ir: entre em contato com, o programa Neil Nedley e tente levar sua esposa para lá. Pode ajudá-la. Então estou muito entusiasmado. Eu inscrevo minha esposa para. Entro em contato e eles agendam um horário para a consulta dela. Entramos na ligação e fizeram várias perguntas, tipo de pesquisa, e uma delas foi: você vê e ouve coisas? Minha esposa respondeu: sim. Ao final da entrevista disseram: não podemos te ajudar. Só conseguimos ajudar quem possui depressão simples. Em outras palavras, apenas aqueles que acreditamos poder curar. E você não é uma delas. Desligamos o telefone e minha esposa caiu em lágrimas, dizendo: ninguém vai conseguir me ajudar. Ninguém vai conseguir me ajudar. Foi nesse momento que o Senhor realmente, ou melhor, fiz um compromisso com o Senhor. Se Ele curasse minha esposa, dedicaria o resto da minha vida a ajudar outros que lidam com isso, pois senti o desespero da situação. E Ele ainda não respondeu a essa oração, mas eu me comprometi com o Senhor a estabelecer um centro de recuperação da depressão na Malásia, que abordasse não apenas o aspecto físico, mas também o lado espiritual das questões. Mas passamos os últimos 5 anos ajudando as pessoas que o Senhor nos trouxe depois de 2019. Vamos continuar com a história. Então, depois disso, eu estou desesperado. Minha esposa está desesperada. E nós continuamos orando. Minha filha e eu oramos todas as manhãs para que o Senhor envie alguém para ajudar minha esposa. Ela não quer mais falar com Annette. O Dr. Ed se foi. Então, ligo para ele e digo: Dr. Ed, o programa do Neil Nedley não aceitou minha esposa. O que faremos? Ele respondeu: sinto muito mesmo, mas não há muito que eu possa fazer. Mas há um cara para quem costumamos enviar pessoas que passam despercebidas. Acaba sendo algo espiritual, pois não lidamos com o lado espiritual. Ele disse: envie-os a Paul Cuniff. Ele me pediu para contatá-lo. Ele é um conselheiro adventista no Texas, se não me engano. Ele escreveu um livro muito bom chamado A Metade Oculta do Evangelho. Então eu recomendo, se você nunca leu, é um livro muito bom, que nos ajuda a entender que Jesus passou por... Se você já enfrentou trauma ou abuso em sua vida, saiba que Jesus passou por isso e compreende profundamente aqueles que sofreram com abuso e trauma. Então entrei em contato com ele. Ele começou a aconselhar minha esposa. Você sabe ele, na primeira vez que ele fez uma chamada para minha esposa, as portas da casa começaram a bater, abrindo e fechando, os móveis começaram a se mover. E sabe minha esposa, abre a porta e diz: ei, você tem que fechar a porta. Os demônios abriram as portas e... perturbando. Então eu as fechei. Orei para que Deus protegesse a sessão de aconselhamento. Paul Cuniff prossegue aconselhando minha esposa. Eles fazem o aconselhamento e ele começa a ensiná-la a ter a palavra de Deus. Minha esposa lentamente começa a restabelecer sua vida devocional. E ele a ensina a orar, a usar textos bíblicos e como a palavra de Deus é uma arma. E não entendemos o poder da palavra de Deus contra demônios, certo? E quão poderosa é a palavra de Deus. Então, houve vezes em que estávamos realizando uma libertação e, tentando aconselhar a pessoa, mas os demônios assumem o controle e a pessoa desmaia e fica inconsciente, pois não querem que ela confesse. E a maneira como lidamos com isso é usando os textos bíblicos. E começamos a ler textos bíblicos, especialmente os que falam sobre o nome de Jesus ou quem ele é. Os demônios odeiam Jesus. Então, ao lermos os textos bíblicos, como João 1:1, 1 João 1:1 e
e tantos outros que nos falam sobre quem Jesus é literalmente como a espada. Eu imagino assim: os demônios estão no controle, mantendo a pessoa subjugada, e a palavra de Deus os está perfurando e cortando, causando dor, até que eles se vejam obrigados a soltar. E assim, depois de um tempo, ao reivindicarmos textos bíblicos e louvarmos a Jesus por quem Ele é, eles soltarão e a pessoa voltará à consciência. Mas essa é uma história para o fim da semana. Mas neste caso, ele começa a ensiná-la a estudar a Bíblia por conta própria novamente, e a reivindicar textos bíblicos e a fazer certos tipos de orações, ensinando-a a usar a palavra de Deus em sua vida de oração também. E isso é algo que percebi que muitos de nós, como adventistas, não sabemos usar os textos bíblicos em nossas orações. E que devemos usar os textos bíblicos. Ao fazer isso, é como segurar a espada da verdade. Assim, ela aprende a fazer isso. Mas semanas depois, ela novamente para de falar com Paul Cuniff. E de novo, são demônios sussurrando em seu ouvido, dizendo que ele não é bom, fazendo isso ou aquilo. Então ela para de falar com ele novamente. A essa altura já é outubro, já chegando ao fim de outubro, e estou desesperado porque imaginei que Paul Cuniff seria a solução para tudo isso. Sabe, os demônios intensificaram bastante os ataques e a intensidade no ambiente doméstico ficou realmente muito intensa. Houve momentos em que os demônios despertavam minha esposa no meio da noite. Eles a comandavam, compelindo-a a ir à cozinha para pegar uma faca para me matar. Mas ao tentar se levantar, não conseguia, porque o anjo do Senhor a estava segurando fortemente. E assim, você sabe, através dessas experiências, cheguei à conclusão de que, contanto que eu esteja em harmonia com o Senhor, mesmo que apenas um pouco, e não seja super forte, mas desde que você dê a Deus uma chance, estará sob a proteção dele. E isso me ajudou quando participei de libertações, porque muitas pessoas dizem: "Ei, você não fica com medo quando está em uma libertação?" Ou você não se preocupa que, os demônios vão pular e entrar em você quando faz uma libertação? E geralmente minha resposta é: se um demônio pudesse entrar em você, ele não precisa esperar encontrar uma pessoa possuída. Se um demônio pudesse te possuir, ele o faria agora. Devemos estar bem com o Senhor. Você não precisa encontrar um possuído para que demônios entrem em você ou o atormentem. Enquanto houver uma porta aberta, eles terão acesso. Claro, se você encontrar alguém possuído por demônios e tiver pecado não confessado, eles te farão algo. Eles te denunciarão e exporão seus pecados. Ou talvez pior, eles podem te tratar como os filhos de Seva. Então, nós precisamos orar, nós precisamos confessar. E a intensidade em casa está realmente aumentando e os demônios estão começando a dizer à minha esposa que se ela não conseguir me matar até o final do ano, então eles tirarão a vida dela. Ela está se preparando porque obviamente não vai tirar a minha vida, mas se prepara para que eles tirem a vida dela. Estamos já no fim de outubro e eu estou orando e perguntando ao Senhor: Senhor, parece que isso não vai acabar nunca. Como vamos resolver isso? Quanto tempo devo ficar em casa? Porque eu ainda estou trabalhando e me senti muito sobrecarregado, com a forte impressão de que precisava tirar um tempo para ficar em casa, mas eu não sabia o que dizer ao meu chefe. Como vou dizer ao meu chefe quanto tempo preciso passar em casa e como vou dizer a ele com o que estou lidando em casa? Estou orando sobre tudo isso e nesta época estou em viagem de negócios na Indonésia. E minha irmã me liga um dia e ela me diz: David, achei mais alguém para ajudar. Ela trabalha num centro de estilo de vida, lidando com possessão demoníaca, e disse que pode te aconselhar. Pode falar com ela amanhã de manhã? Eu disse: sim. Claro, eu adoraria falar com ela. Na manhã seguinte, ainda na Indonésia, levanto cedo. Estou me preparando, ligo o chuveiro. Escovo os dentes. Estou, me esforçando para... Ligo o chuveiro para uma água correr, vou escovar os dentes e, ao me virar, corro de volta para o chuveiro. Fecho a porta, mas de alguma forma o banheiro todo está inundado, sem que eu percebesse. E assim, enquanto eu corria para o chuveiro, as minhas pernas voaram pelo ar. Caí de lado, partindo 2 costelas. E depois apaguei.
Quando acordei, eu não conseguia respirar. Quando se quebram costelas, normalmente não se consegue respirar nos primeiros segundos. Por uns 5, 10 segundos não consigo respirar, só consigo pensar: Senhor, me ajude. O ar entra nos meus pulmões e com dor me levanto. Vou para o chuveiro, termino o banho, saio e ligo para Candace. E a Candace, é uma missionária médica e ela está trabalhando em um dos centros de estilo de vida na Austrália. E ela tem lidado com, possessão demoníaca, assédio de demônios por alguns anos, porque se você está no trabalho missionário médico, você vai lidar com demônios. O problema é que na maioria das nossas instituições, sejam elas autossustentáveis ou não, elas se recusam a lidar com isso. Ou então se esquivam ou tentam simplesmente ignorar. Ou já ouvi comentários do tipo: isso dá muito trabalho, ou é inconveniente para mim ter que lidar com isso. Temos muitos outros pacientes que precisam da nossa ajuda. Bem, eu não quero gastar todo o meu tempo com alguém que está possuído por demônios, e essas são as desculpas mais comuns que eu já ouvi. Mas, como mostrarei, a comissão evangélica inclui a expulsão de demônios. No entanto, a Igreja Adventista, de alguma forma, esqueceu isso. E nós o tratamos com desprezo ou o encaramos como algo esquisito ou excessivo, e assim costumamos evitar tudo isso. E é por isso que quero compartilhar isso aonde quer que vá, porque garanto que, em algum lugar na sua rua, alguém está lidando com demônios. Alguém na sua igreja está lidando com demônios. Demônios estão por toda parte. E eu lhes mostrarei que demônios nos atacam o tempo todo e como fazem isso em instantes. Então eu falo com ela e conto o que aconteceu. E a Candace diz: sinto muito, eu deveria ter avisado antes. Então eu falo com ela e conto o que aconteceu. E enfim, terminamos o aconselhamento e ela diz: pelo que você está me dizendo, há uma grande chance de sua esposa estar possuída. E posso ajudá-la, mas para isso você terá que vir para a Austrália e trazê-la até o centro de estilo de vida. No entanto, minha última sessão é em 2 semanas. Depois viajarei. Então você tem que trazê-la aqui em 2 semanas. Eu pensei: ótimo, louvando e pedindo a Deus: por favor, ajude minha esposa a ir ao centro de estilo de vida. Não sabia que tinha quebrado 2 costelas. Com muita dor, eu me levanto, vou para minhas reuniões de negócios do dia, depois vou para casa. No fim de semana, mais especificamente no sábado, não consigo me levantar de forma alguma. Acordo de manhã sentindo-me terrível. Depois que minha esposa volta, alguns dos trabalhadores bíblicos me levam ao hospital. Lá, eles fazem uma ressonância magnética e uma tomografia, ou um raio-x, um dos dois. E então eles descobrem que eu quebrei 2 costelas e tenho apendicite. Então eles tiram meu apêndice e dizem: você tem 2 costelas quebradas. Aqui está um atestado de 2 meses. E Deus ouve minha oração. Tenho 2 meses para resolver. Orar por ele. Ainda não sei o que fazer. Depois de ficar bem, conto ao meu chefe. Meu chefe diz: tudo bem, tire 2 meses. Eu continuo a orar. Minha esposa já não falava com Paul Carneff nessa altura. Ela regrediu um pouco. No início, ela estava super dedicada às suas devoções, mas começou a regredir. E então, certo dia, minha irmã telefona para mim novamente. Ela diz: pergunto à minha esposa: em 2 semanas vamos para a Austrália. Alguém pode te ajudar? E ela: não vou. Eu tenho ansiedade. Não vou de avião. Os demônios já me disseram que vão me matar até o final do ano. Não vou facilitar para eles. Então não quero pegar outro avião. Então de novo o desespero. E sigo orando. 1 semana depois, minha irmã ligou e disse: ei, a Annette, essa é a primeira dama do conselho da igreja dela. Ela acabou de me ligar e disse que você está vindo para a Malásia. Eu perguntei: por que ela vem para a Malásia? E ela respondeu: bem, Deus tocou o coração dela, então ela está fazendo as malas. E vem para a Malásia. A mãe também, pois nunca visitou a Malásia. Minha mãe está na Austrália e a trará para a Malásia. Então eu disse: ok, tudo bem. Ela sabe o que fazer? Ela respondeu: não, sem ideia. Eu disse: antes que ela venha, por favor, vá falar com a Candace para aprender o que fazer quando vier ajudar minha esposa.
Ela disse, ok, tudo bem. O sábado chegou, o sábado antes de voarem, na segunda-feira. Elas foram ao centro de estilo de vida, que fica um pouco fora da cidade, e passaram o dia todo com ela, ensinando e compartilhando a teoria. E ao pôr do sol, prestes a irem para casa, ela disse, antes de irem, deixem-me fazer uma libertação. Se não houver demônios, nada vai acontecer. Mas sabem, se houverem, nós vamos expulsar alguns demônios. Então, elas iniciaram o processo de libertação e, no final, conseguiram expulsar uma grande quantidade de... É que ela abandonou aquele estilo de vida, mas nunca, de fato, passou por um processo completo de confissão e de expulsão desses demônios. E então, você pode ser batizado, pode estar na igreja, mas se você abriu as portas para demônios e eles estão em você, é preciso passar por um processo de libertação. Ou confessar e pedir a Deus para se livrar deles. Mas ela só os tolerava. Eles estavam tipo... Sabem, eles ficariam num canto do quarto, e ela os ignoraria e os desligaria. Então, eles expulsaram vários demônios dela, e ela foi para casa. No domingo seguinte, Annette e minha irmã decidiram fazer o mesmo com a minha mãe, pois ela viria com Annette. E elas conseguiram expulsar um monte de demônios dela também. Aos primeiros anos de vida, ela não era adventista, sendo a primeira da família a se tornar adventista. E no ensino médio, ela sofreu bullying intenso. E ela ia para casa, rezava para os antepassados. Ela era budista. Ela orava e pedia ajuda aos antepassados, e foi aí que os demônios entraram. E durante toda a minha vida, desde a minha infância e até mesmo na minha fase adulta, eu sempre soube que a minha mãe tinha um temperamento incontrolável. Sabe, pequenas coisas a irritavam e ela ficava muito chateada e, sabe, ou começava a gritar conosco. Sabe, ela simplesmente, esse temperamento que não conseguia controlar, mas após expulsarem os demônios, ela ficou calma, como os endemoniados de Gerasa. Minha irmã nos enviou uma mensagem dizendo: a mamãe parece, ela tem uma calma celestial que eu nunca tinha visto. E assim, por meio desse processo, Deus não só auxiliou minha esposa, mas também ajudou a Annette e também minha mãe. Louvado seja Deus por isso. Elas embarcam, vêm e decidimos sair da cidade. Fomos ao centro de estilo de vida na Malásia, administrado pelos nossos adventistas, e lá passamos uma semana. E durante aquela semana, Annette aconselha minha esposa e tenta, sabe, entender as portas abertas que permitiram a entrada dos demônios. E enquanto ela está em aconselhamento, eu participo também. Sabe, minha esposa começa a desabafar sobre, sabe, as coisas que causaram toda a falta de perdão que ela vinha acumulando. Então descobrimos que ela guardou muitas coisas. Os demônios a convenceram em sua mente de que a falta de perdão é uma proteção. E quanto mais ela se agarrava à falta de perdão, maior a barreira protetora que ela construía. Sabe, ela havia acumulado muita falta de perdão ao longo do nosso casamento, porque quando nos casamos, eu mergulhei com todas as minhas forças no ministério e até abandonei meu negócio. E nós fomos. Viemos para o Zikas Seiwa e estudamos em uma escola bíblica. E então fomos para o trabalho bíblico. E durante todo esse processo, sabe, ela era tipo recém-batizada na época. Ela sentia, em suas palavras, eu estava numa Ferrari a 160 km por hora e ela, a cavalo, tentando me alcançar. Então, ao longo dos anos, isso realmente acumulou muita falta de perdão e ressentimento. No nosso casamento, para a igreja, todo tipo de coisa. Então, ela está se esforçando para expressar tudo isso e a Annette está tentando orientá-la, como você sabe. E, eventualmente, eu confesso e peço perdão. Aí chega a vez dela e a Annette diz: você precisa dizer as palavras, eu perdoo o David. Nesse momento, os demônios assumem o controle. Eles se recusam a deixá-la dizer, eu perdoo o David. E começa esta batalha, eles assumem o controle, depois eles. Nós oramos, sabe, pedimos a Deus que ordene que eles a soltem. Ela volta a si. E então nós conversamos. E assim que ela ia dizer, eu perdoo o David, eles a seguram pela garganta e a fazem ficar ofegante, sem conseguir pronunciar as palavras. E eles assumem de novo e a gente segue nessa luta. E por fim,
Desta última vez, ela tenta dizer as palavras "Eu perdoo David" e conseguiu. Só gritar com dificuldade, finalmente. Assim que ela diz as palavras "Eu perdoo David", eles se foram. Meu Deus! E eles partem. Silêncio total em sua mente, pela primeira vez em 6 meses. Porque eles ficavam falando com ela, falando com ela, falando com ela, ela não conseguia dormir, sabe? Onde quer que ela fosse, eles ficavam sussurrando no ouvido dela, forçando-a a fazer o que queriam. Desapareceram totalmente. À noite, logo antes de irmos para a cama, depois do culto, ela me diz: David, quando voltarmos para casa, o Espírito Santo me disse que eu preciso me livrar daquela conta de rosário. E o Espírito Santo me disse que aquilo era uma porta aberta e que era um amuleto e que permitiu que os demônios entrassem e começassem a causar estragos em nossa casa. Então, quando voltamos para a cidade, para nossa casa, eu pego a pulseira, levo para fora, a esmago e depois a queimo. E enquanto estou queimando, de volta em casa, minha esposa está lá. Os demônios falam com ela uma última vez. Eles dizem a ela: se sua mãe soubesse o que você está fazendo, ficaria muito desapontada. E então ele some. E depois disso, ela ficou livre. E eles nunca mais voltaram. Esta é minha história de como me envolvi. Desde então, de 2020 até 2024, Deus tem trazido jovens à nossa escola bíblica que estão lidando com demônios. Todos os anos recebemos 2, 3 ou até mesmo 4 jovens vindos dessas famílias tribais, ou até mesmo indivíduos mais velhos que passaram por situações de trauma. E assim, nós tivemos uma infinidade de casos de uso de pessoas que ajudamos. E gradualmente a notícia se espalhou e recebemos pessoas de todos os lugares, até mesmo, sabe, de diferentes ministérios aqui no ZEUA 1, sabe, pessoas que são de jovens a idosos, incluindo quem sofreu trauma. Ajudamos pessoas das Filipinas. E partilharei algumas histórias de pessoas que ajudamos. Mas o Senhor colocou no meu coração que, sabe, mais pessoas precisam saber sobre isso. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de ajudar qualquer um que esteja lidando com isso, porque eu entendo, junto com minha esposa, o desespero de estar sob a escravidão de Satanás. Como isso pode ser terrível. Temos nos envolvido com libertação, mas não é o cerne do nosso ministério. Temos uma escola bíblica, trabalhadores bíblicos e outros ministérios, mas o Senhor ainda nos envia pessoas que precisam ser livres, e quando Ele o faz, então, sabe, nós acolhemos toda e qualquer pessoa. Essa é a minha história. Faremos uma breve pausa agora, de uns 5 minutos, e então voltaremos para mostrar algumas citações de Ellen White. Ellen White fala bastante sobre demônios. Se você procurar pela palavra demônio, provavelmente encontrará mais de 20 demônios que ela nomeia, um demônio de alguma coisa. No espírito de profecia, mostrarei algumas dessas citações. Mas na próxima sessão falaremos sobre como os demônios nos atacam. Então vamos orar e fazer um breve intervalo. Pai, grato pela tua graça e misericórdia. E te agradeço, Pai, por eu estar vivo hoje, junto com minha esposa, para compartilhar e testemunhar a tua bondade, e que tu absolutamente desejas nos ajudar a sermos livres do inimigo. E, Pai, oro para que, ao longo desta semana, abras nossos corações e mentes, especialmente para meus irmãos e irmãs que precisam de ajuda e como podem ajudar os outros. E oro para que ponhas um fardo em seus corações. Ninguém deva viver com demônios e que tu nos deste o poder, como teus discípulos, para expulsar demônios. E ao estarmos cientes disso, Senhor, sei que trarás pessoas para serem ajudadas. Eu oro para que nos ajudes e ajudes a cada um aqui a se lembrar do conselho que nos deste, que consigam aplicá-lo e se comprometam em seus corações a ajudar quem lhes trouxeres. Obrigado, Senhor, por ouvires nossa oração. Esteja conosco enquanto descansamos. Oro em nome de Jesus. Amém.